Querido diácono diaconisa, você está recebendo aqui o Manual de Procedimentos do Diaconato da Igreja Batista Nova Aliança. Este material foi preparado com muito carinho para que você possa compreender o que basicamente envolve seu trabalho no ministério diaconal. Procuramos oferecer um material de fácil entendimento, aproveitando ao máximo as novas tecnologias disponíveis, atualizando não só os procedimentos à nova realidade vivida na igreja, como também o formato de leitura e estudo do manual. Nosso desejo é que você não só conheça, mas estude esse manual. Procure visualizar neste seu papel como obreiro do Senhor e como ele deve ser desenvolvido no dia a dia da igreja. Neste manual, você poderá conhecer o que a palavra de Deus diz acerca de seu ministério e, na sequência, confrontar aquilo que a Bíblia diz com seu trabalho rotineiro. Obviamente, não temos a pretensão de encerrar aqui o que se conhece ou o que se venha a melhor compreender sobre o tema diaconia, mas este é um ponto de partida para o seu trabalho, uma base de conhecimento para desenvolvimento prático de seu ministério. Aproveite ao máximo esse material apresentado em áudio e vídeo. Que o Senhor Jesus lhe capacite cada dia mais para o exercício desse nobre ministério e faça de você um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,15. Antes de adentrarmos nas características do diácono da Igreja Batista Nova Aliança, vamos falar sobre a origem do ministério diaconal segundo a palavra de Deus. Diz o texto de Atos capítulo 6, versículos 1 ao 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A igreja passava pelas dores do crescimento e os apóstolos sentiam cada vez mais dificuldade de ministrar a todos. Os helenistas, que eram judeus que falavam grego, mudaram-se para a Palestina vindo de outras nações, e é possível que não falassem aramaico. Já os hebreus, por sua vez, eram os residentes judeus da terra que falavam tanto aramaico quanto grego. O fato de os forasteiros estarem sendo deixados de lado criou uma situação que poderia ter dividido a igreja. No entanto, os apóstolos trataram dessa questão com grande sabedoria e não deram a Satanás a oportunidade de abalar a comunhão da igreja. Quando uma igreja enfrenta problemas sérios, essa fase oferece aos líderes e membros inúmeras oportunidades. Dentre outras coisas, os problemas são oportunidades de avaliar nosso ministério e de descobrir que mudanças precisam ser feitas. É preciso avaliar a vida e o ministério com frequência, a fim de não deixar de dar o devido valor ao que se possui. Os apóstolos analisaram a situação e concluíram que eles eram os culpados. Estavam tão atarefados, servindo às mesas, que deixaram de dar a atenção necessária aos ministérios da palavra de Deus e da oração. Haviam criado seu próprio problema,
pois tentavam fazer coisas demais ao mesmo tempo. Ainda hoje, alguns pastores ocupam-se tanto com tarefas secundárias que deixam de dedicar o tempo necessário para o estudo e a oração. A igreja começa a sofrer de uma deficiência espiritual que favorece o desenvolvimento de problemas. Isso não significa que servir às mesas seja um trabalho inferior, pois todos os ministérios da igreja são importantes. Trata-se, porém, de uma questão de prioridades. Os apóstolos faziam trabalhos que outros estavam igualmente aptos a realizar. Costumamos chamar esses 7 homens de Atos 6 de diáconos, pois o termo grego diáconos é usado em Atos 6:1 e significa distribuição. E o verbo diaconel significa servir, é usado em Atos 6:2. No entanto, não recebe oficialmente este título aqui. Filipenses 1:1 fala de diáconos e 1 Timóteo 3:8-13 apresenta as qualificações para essa função. O termo significa simplesmente servo. Esses 7 homens, servos humildes da igreja, e seu trabalho permitiu que os apóstolos dessem continuidade ao ministério importante que exerciam no meio do povo. Os problemas na igreja servem de oportunidade para exercitar nossa fé, não apenas no Senhor, mas também uns nos outros. Os líderes sugeriram uma solução e todos os membros concordaram. A Assembleia escolheu 7 homens qualificados e os apóstolos os consagraram para o ministério. A igreja não teve medo de fazer ajustes em sua estrutura, a fim de dar espaço para a expansão do ministério. Quando a estrutura e o ministério entram em conflito, temos a oportunidade de confiar que Deus nos guiará para encontrarmos uma solução. Qual foi o resultado disso tudo? A bênção de Deus continuou e aumentou. A igreja permanecia unida, multiplicando-se e operando em poder. O Conselho de Jetro. A ideia dos apóstolos em levantar pessoas para auxiliá-los no ministério não era algo novo. Muito provavelmente, tal ideia foi inspirada naquilo que esses apóstolos conheciam da lei de Deus, conforme também conhecemos hoje em Êxodo capítulo 18, versículo 13 ao 26, que diz assim: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar,
você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Após receber seu sogro Jetro com a hospitalidade costumeira do povo judeu, Moisés retornou ao seu trabalho rotineiro, que consistia, entre outras coisas, em julgar as questões do povo. Estamos falando aqui de um povo constituído por 2 milhões de pessoas. Ao ver o trabalho de Moisés, Jetro percebeu que ele estava colocando sua liderança em risco, desperdiçando seu tempo e esgotando suas energias. Então Jetro aconselha seu genro a levantar chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, de tal modo que os problemas menores seriam resolvidos mais rapidamente, e este filtro imporia a Moisés somente as grandes questões, sobrando-lhe mais tempo para ensinar ao povo os estatutos e leis e representar o povo diante de Deus. O conselho pareceu bem a Moisés, que considerava a responsabilidade de conduzir o povo muito grande, conforme podemos ver em Números capítulo 11, versículo 14, que diz: "Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim." Estes homens levantados por Moisés deveriam ter qualificações pré-estabelecidas, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. É maravilhoso entender que, cerca de 1440 anos antes de Cristo, o povo de Deus adotava estratégias administrativas que depois inspiraram os apóstolos e até nos dias de hoje continuam sendo aplicadas na igreja sem perder sua efetividade. O conselho de 1440 anos antes de Cristo continua sendo o melhor conselho. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 ao 13, nós vamos ver as qualificações dos diáconos e diaconisas. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. O termo diácono é uma transliteração da palavra grega diáconos, como já mostramos anteriormente, que significa simplesmente servo. Os primeiros diáconos foram nomeados assistentes dos apóstolos. Nas igrejas de hoje, os diáconos aliviam os pastores de outras tarefas, para que estes possam se concentrar no ministério da palavra, da oração e da supervisão espiritual. Apesar de os diáconos não receberem a mesma autoridade que os presbíteros, devem possuir certas qualificações. Devem ser respeitáveis conforme a parte A do versículo 8, de uma só palavra conforme a parte B do versículo 8, não inclinado a muito vinho conforme a parte C desse versículo, não cobiçoso de sorte da ganância conforme a parte D, doutrinariamente íntegro conforme o versículo 9,
provado e experimentado, conforme está lá no versículo 10, ter os seus lares piedosos, conforme os versículos 11 e 12, e ter disposição para trabalhar, conforme o versículo 13. A esposa do diácono faz parte de seu ministério, pois a piedade deve começar em casa. A esposa deve ser uma mulher cristã que leva o ministério a sério, não maldizente e fiel em tudo que faz. Alguns estudiosos acreditam que 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, refere-se não às esposas dos diáconos, mas a outro tipo de ministério, o das diaconisas. Muitas igrejas têm diaconisas que ajudam no trabalho junto às mulheres, nos batismos, nas confraternizações e etc. Febe era uma diaconisa da igreja de Cencreia, conforme está em Romanos capítulo 16, versículo 1, em que o termo usado é diáconon. É possível que em algumas dessas igrejas as esposas dos diáconos servissem como diaconisas. Agradecemos a Deus o ministério das mulheres piedosas nas igrejas locais, quer ocupem cargos, quer não. Não é necessário ter um cargo para ter um ministério e exercitar um dom. Muitos diáconos fiéis são eleitos presbíteros depois de se mostrarem aptos. Depois de estudarmos as características, atribuições e responsabilidades da função do diácono, segundo a palavra de Deus, vamos traçar o perfil requerido para o homem ou mulher de Deus exercer seu diaconato na Igreja Batista Nova Aliança. O diácono da Igreja Batista Nova Aliança deve exercer seu ministério tendo como base o amor, ser conhecido pela forma amorosa de tratar os irmãos e visitantes, independente de faixa etária, credo e sexo, enfim, que ama a todos e com todos se relaciona. O diácono, em essência, é um mini pastor. Ser naturalmente um intercessor do ministério, colocando-se na brecha pelas causas da igreja, pelo andamento dos trabalhos, pela vida dos irmãos e pelos visitantes. Realizar, junto com outros membros do diaconato, visita a enfermos, idosos e outros membros da igreja, conforme necessidade. Ser minimamente capacitado na palavra. Ter um padrão de santidade e temor ao Senhor. Ser de confiança do ministério, apto para ouvir, discernir, guardar em oração e compartilhar com as pessoas certas. Ser fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas. Ser um obreiro cuja presença é notado pela maioria dos membros, de fácil acesso aos irmãos e que constrói um bom relacionamento com o corpo de Cristo. Ser servo de todos, é diácono da igreja e não apenas dos cultos da igreja, estando pronto a servir independente da programação. Nas comunhões da igreja, é dos últimos a se servir e tem prazer e alegria neste exercício de servidão. Ter compromisso com os horários das programações, sendo dos primeiros a chegar e dos últimos a sair. Preocupar-se com a segurança dos irmãos e com o patrimônio da igreja. Ter o domínio da logística dos eventos, preocupando-se com a abertura de portas, janelas, ar-condicionado, organização do mobiliário e etc. Todas estas características citadas estão respaldadas pela palavra de Deus e pela visão apostólica da igreja. Como aprendemos neste manual, todo obreiro deve fazer exame de sua atuação e, detectando alguma inconformidade, deve orar, buscar e entender ser esta uma oportunidade para aprender, amadurecer e crescer na presença de Deus. O corpo diaconal é regido por uma liderança diaconal e deve a ela se submeter.
Cabe a esta liderança, além daquilo que já tratamos aqui, as seguintes atividades: sujeitar-se aos pastores da igreja, estabelecer um canal de comunicação com todos os demais líderes de ministério, prontificando-se sempre em cooperar nos trabalhos desses ministérios, bem como envolver-se nesses trabalhos, naquilo que concerne ao exercício diaconal. Realizar reuniões de oração e comunhão com seus liderados, assim como reuniões de edificação e ensino. Proporcionar os treinamentos de aprimoramento necessários para o desenvolvimento ministerial do grupo. Conhecer em maior grau de intimidade o seu grupo de liderados, mantendo os pastores informados acerca das necessidades físicas e espirituais dos mesmos. Conhecer os diferentes talentos do grupo e lançar mão dos mesmos em favor da obra de Deus. Organizar subgrupos dentro do corpo diaconal, elaborando escalas para a execução das atividades de visitas e serviços rotineiros da igreja. Ser exemplo para seus liderados. O corpo diaconal da Igreja Batista Nova Aliança deve executar aquelas atividades comumente conhecidas como sendo de sua responsabilidade, como, por exemplo, preparar a Santa Ceia, organizar as cadeiras, cuidar da portaria, cuidar do conforto térmico do templo, zelar pelos banheiros e bebedouros e etc. Porém, existem outras atividades menos conhecidas, mas que devem ser objeto da mais alta atenção, a saber: visitar enfermos da igreja, levando nestas visitas um grupo de 3 diáconos que deverão orar, ministrar a ceia, se esse for o caso, ministrar uma palavra de edificação, que pode ser a lição da escola bíblica dominical anterior à visita. Visitar os idosos desamparados, viúvas e irmãos com a mobilidade comprometida, nos mesmos moldes da visita a enfermos. Manter um canal de comunicação com o Ministério de Missões da Igreja, colocando-se à disposição para atendimento de socorro aos necessitados e mantendo-o informado de situações de necessidade constatadas quanto das visitas realizadas. Atentar para as necessidades dos pastores e realizar visitas regulares aos mesmos. Querido irmão e querida irmã, hoje você recebe este manual e a nossa oração é para que ele seja um instrumento de Deus em sua vida, para lhe dar conhecimento e despertar a sua fé. Você tem um chamado de Deus a cumprir. Os dias estão passando e Jesus voltará em breve. Não temos tempo a perder, porque as almas estão perecendo e quando o Senhor vier buscar a igreja, Ele requererá de nós os frutos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João 15, 16. Um abraço em Cristo, de seu pastor Atacísio. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei.